Nessa aula, eu vou falar para vocês de criatividade e inovação. É um tema que eu gosto muito, é uma competência que eu gosto muito de trazer para discussão. E primeiro, o que é a criatividade? Para vocês, qual é o conceito de ser criativo? Criatividade, de uma forma muito simples, é quando a gente traz alguma coisa nova à tona que não existia antes. É quando a gente inventa algo, quando a gente cria algo. E a maioria de nós achamos que ou a gente nasce criativo ou a gente não nasce criativo. Que artistas são criativos e que não artistas não são criativos. E nada disso é uma verdade. Todos nós nascemos com o nosso cérebro pronto para ser criativo, para gerar novas ideias. Isso é uma capacidade da natureza humana. O que acontece é que a gente é tolhido desde muito pequeno nos conceitos do que a gente pode, do que a gente não pode, do que a gente tem que fazer, do que a gente não tem que fazer. Quando a gente entra numa sala de aula, naquele formato quadradinho, que até que muitas escolas estão mudando isso, e a gente tem que seguir todas aquelas regras, não quer dizer que não tenha que ter regras e não tenha que ter disciplina. Mas uma coisa é ter disciplina e outra é tolir a nossa capacidade de ser criativo. Queria mostrar para vocês algumas imagens de coisas úteis, criativas que pessoas foram criando e que algumas já estão incorporadas na nossa vida, outras não, né? Muitas vezes até engraçadas e cômicas. Esse cisnezinho que vocês estão vendo aqui, com uma latinha de refrigerante, isso, né, a gente diz que é a invenção do século, que todo mundo ama, todo mundo que tem hoje em dia isso aproveita de muito bom grado ali na piscina e tal. Essa mesinha, né, dentro de uma piscina com essas boiazinhas, né, esse macarrão que fala, né? Nossa, que fantástico! Quando eu leio essa imagem, eu nunca tinha pensado nisso. O rapazinho ali que está fazendo exercício, né, enquanto ele trabalha, feliz da vida. Enfim, o cafezinho com biscoito. Então, são imagens de coisas que não existiam e que alguém pensou e inovou, né, e passou a utilizar como recurso. E diante dessas imagens, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem que o que os gênios da história da humanidade tiveram em comum? Pois bem, foi a criatividade. Existem várias pesquisas que mostram que os gênios da nossa história da humanidade não foram os mais inteligentes, falando da inteligência convencional que a gente chama, mas sim os mais criativos, os que trouxeram inovações. E no nosso contexto aqui profissional, quando que a gente usa a criatividade? É justamente para a gente ter alternativas, a gente ter possibilidades de gerar mais eficiência, de resolver problemas, de gerar melhorias, né? Criar soluções novas para tudo isso que é a nossa vida, que é o nosso dia a dia, a nossa rotina enquanto consultor, enquanto gestor para resolver as questões ali dos meus processos, dos meus times e, obviamente, enquanto empreendedor na nossa rotina da nossa empresa, né? Da sua empresa enquanto empreendedor. Então, a criatividade a gente precisa, inclusive, é uma das ferramentas de qualidade, a criatividade, para a resolução de problemas. E aí, diante disso, eu queria trazer para vocês algumas ferramentas, existem inúmeras, existem cursos extensos sobre criatividade, mas eu queria trazer para vocês aqui algumas das ferramentas para gerar criatividade. Eu vou pincelar alguma delas e vai ter um conteúdo mais detalhado aqui no nosso material de apoio. Então, eu vou pincelar aqui no nosso material sobre 3 métodos para gerar criatividade. O primeiro é o brainstorming. O brainstorming é aquela tempestade de ideias que a gente fala, né? Onde a gente coloca um grupo de pessoas numa sala para que gerem novas ideias. E aí, como eu falei lá na aula da empatia, o que não pode ter julgamento naquele momento
é todo mundo falar tudo que vem à cabeça, depois tem um filtro, uma análise, e aí a gente usa outras ferramentas de qualidade, tá? A gente também vai falar aqui do método de criatividade do pensamento literal, do CIT, já vou explicar o que é, Ingênios e o TRIZ, o método TRIZ. A segunda técnica e metodologia de criatividade é o pensamento lateral. O que é o pensamento lateral? O pensamento lateral é quando você foge das formas convencionais, das lógicas convencionais que você já tem por experiência e bagagem da sua vida para criar algo novo. Vamos lá, para ficar mais claro, deixa eu explicar um pouco como que funciona isso. Todos nós temos uma coisa que é chamada modelo mental. O modelo mental ele é construído ao longo da nossa vida, a partir das nossas memórias armazenadas, das nossas experiências. Um exemplo que eu aprendi, né, numa aula aí que eu sempre falo, é, por exemplo, todos nós sabemos e aprendemos desde a nossa infância que o leão é perigoso. Então, se a gente vê um leão, qual que é a nossa reação? O leão é perigoso. Nosso cérebro já, inevitavelmente, ele interpreta dessa forma e ele vai fazer você se assustar, você fugir, você ter uma reação, porque todo leão é perigoso. Mas você já parou para pensar que aquele leão poderia ser bonzinho? Poderia ter algo diferente ali naquela situação? A gente nunca pensa, porque não é o nosso movimento natural. Justamente porque a gente tem esse modelo mental constituído. Um modelo mental mais na prática ali, que as pessoas também gostam de falar, mais nas teorias da psicologia, é, por exemplo, a frase dinheiro não traz felicidade. Muitas pessoas, elas desde pequenininha escutam essa frase, em algum momento da vida elas podem ter até algum problema com a questão financeira, porque dentro dela elas entendem realmente que o dinheiro é uma coisa ruim e não traz felicidade. E existem inúmeros modelos mentais que são experiências e conceitos que a gente vai armazenando na nossa memória ao longo da nossa vida. Então, quando a gente vai trazer soluções para um problema, o nosso cérebro inevitavelmente busca no nosso armazenamento aqui uma solução que já vem de conceitos e da nossa história, do nosso mapa aqui de modelo mental. Então, o pensamento lateral é literalmente você fugir do seu modelo mental. Então, a gente recebe um estímulo, uma informação, um estímulo para a gente solucionar e, normalmente, maneira comum disso acontecer, ele buscar as informações no seu cérebro, no seu modelo mental e você ter uma resposta. Com o pensamento lateral, é a gente fazer um exercício da gente pensar fora disso, fora da nossa caixinha aqui do nosso cérebro. A gente receber um estímulo, a gente conseguir construir algo novo, fugindo do nosso modelo mental, se questionando muitas vezes, será que esse leão é perigoso? Criar soluções novas para gerar uma ideia. Então essa é a segunda ferramenta de criatividade. A outra técnica de criatividade, a outra ferramenta que a gente vai falar aqui é a CIT, que traduzido para o português é o pensamento inventivo sistemático. Que a gente traduz ele, a gente apelida ele do pensar dentro da caixa. Ué, não é pensar fora da caixa? Não. É você partir de algo já existente e você usar vários recursos para você desmembrar aquele componente e refazer em algo novo. Então, por exemplo, como que surgiu o controle remoto da televisão? Desmembrando uma televisão, dividindo um componente e criando um outro. E aí se criou um controle remoto. A mesma coisa o cartucho de impressora. Desmembrando uma impressora, a gente conseguiu, com pesquisas, estudos, desmembrar ela e entender que a gente poderia ter um cartucho separado para vender isoladamente. E assim foram criando vários novos produtos. E aí tem várias técnicas, tem divisão, multiplicação, separação. E aí essas técnicas estão aqui no material de vocês, numa lista com alguns exemplos de cada uma. Então essa é a ferramenta CIT. E o que a gente faz com ela então, resumindo? Detalhe o seu produto ou processo, escolha uma das técnicas do CIT, crie, faça protótipos, inove.
próxima ferramenta, que não é uma ferramenta, mas é algo para gerar criatividade, é o que a gente chama de engenhos. O que é o mais importante quando a gente pensa para se gerar criatividade? A imaginação. Então, engenhos nada mais é do que você imaginar. E aí o método TRIZ, ele tem dois conceitos fundamentais. Um é a generalização do nosso problema e o outro é gerar solução para eliminar contradições. Contradições que a gente existe, que alguém já passou. Alguma situação que já aconteceu. Exemplos. Às vezes um produto, ele precisa ser grande o suficiente, mas isso pode deixar ele pesado. E se deixar ele pesado não é bom. Exemplo prático. Um guarda-chuva. Um guarda-chuva ele precisa ter um bom tamanho para ele poder deter aquela chuva, né? Não te molhar, então ele não pode ser muito pequenininho. Mas se ele for grande demais, ele pode ser pesado ou não ser muito funcional. Um café para ser saboroso, ele precisa estar quentinho. Mas se ele for quente demais, ele pode queimar, né? Então, assim, existem essas contradições e existem solução para tudo, segundo o método TRIZ, que a gente pode buscar. Mas como que ele funciona na prática? Eu vou colocar um esquema aqui para vocês para facilitar esse entendimento. Primeiro, a gente tem o nosso problema. A gente identificou o nosso problema, um problema específico. A gente vai buscar em todas as fontes que a gente conseguir procurar e fazer a busca do problema padrão que tem em comum com o nosso problema específico. Ou seja, o problema genérico. Um problema que já aconteceu em algum lugar, que tem a ver, tem a relação com o nosso, aqui no nosso mundo, nosso problema específico. Nesse problema padrão, ele vai ter tido, em algum lugar, uma solução padrão, que é a solução genérica. Dessa solução genérica, a gente vai criar a nossa solução específica para tratar o nosso problema. Ou seja, a gente partiu do nosso problema, identificou um problema comum em algum lugar que alguém já solucionou e dessa solução genérica, a gente desenhou uma solução específica para o nosso problema. E aí, pessoal, esse é um pouco do método TRIZ. Eu queria pincelar essas ferramentas, mas existem inúmeras ferramentas de criatividade, existem muitas informações, vídeos, até cursos específicos no mercado sobre criatividade com muito mais ferramenta. E criatividade e inovação é um tema super bacana da gente procurar, buscar, se aprofundar. Então sugiro que vocês olhem no nosso material que tem mais detalhe e que também possam buscar aí outras fontes de informação, de detalhes sobre métodos de criatividade.